E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando aí, que estejam em casa, porque a pandemia não acabou. Parece que acabou, mas não acabou. E é muito importante que todo mundo esteja se cuidando nesse momento. Então, continue em casa se puder. E se tiver que sair de casa, se cuidem, usem máscara, mantenham a distância, usem álcool em gel, porque por mais clichê que tudo isso seja, acho que nunca foi tão necessário reforçar isso também, né? Enfim. Na aula de redação de hoje, nós vamos apresentar, eu vou apresentar alguns métodos de raciocínio para ajudar a organizar o raciocínio da sua redação, né? Porque eu acho que é comum quando você vai escrever uma redação que venha várias ideias na sua cabeça, você quer usar várias coisas naquela redação, mas você não sabe organizar isso, né? Eu acho que primeiramente uma dica interessante, assim, que pode funcionar para vocês, é antes da redação você fazer uma tempestade de ideias, assim, sabe? Você vê o tema e você escreve numa página todas as ideias que vêm acerca desse tema. Eu acho que é importante fazer isso porque você descobre o quanto você sabe sobre esse tema, para onde você pode ir. Então, eu acho que dedicar o início da confecção da redação para você fazer uma tempestade de ideias, ver tudo que você sabe sobre o tema. Então, você vê o tema, tudo que você souber sobre o tema, você vai escrevendo numa página. E aí você vê o que sobrou ali, quais são as ideias que ficaram. Então, se um tema X, você conhece um autor que se relaciona com esse tema, você escreve todas as ideias que podem se relacionar para fazer um bom texto, e ali fica o seu repertório ali. Bom, eu fiz essa tempestade de ideias e isso é o que eu tenho para utilizar, né, na minha redação. Enfim, então essa é uma dica, né, a tempestade de ideias, assim, você olha o tema e escreve tudo que você lembrar sobre ele, tudo que vem na sua cabeça naquela hora sobre o tema, e depois isso vai te ajudar. Que você vai olhar tudo que você sabe, tudo que você conseguiu lembrar naquele momento para usar na redação. Então essa é uma dica. Agora, passando para o método de raciocínio, que eu acho que é uma forma interessante de abordar uma redação, abordar o tema da redação, hoje eu vou apresentar dois métodos para vocês. O primeiro é o método dedutivo. O método dedutivo, ele advém do pensamento lógico de Aristóteles. Porque Aristóteles, né, ele construiu aquele raciocínio lá do silogismo, de ter uma premissa maior, uma premissa menor, e elas chegam em uma conclusão. Porque, enfim, era para ser uma coisa bem lógica. E, de uma certa forma, o método dedutivo, ele tem esse fundo. Por quê? Porque, basicamente, a forma que você vai utilizar esse método na sua redação é para abordar o tema através de um aspecto mais geral até chegar em um aspecto particular. Entendeu? Então, você começa o tema com uma afirmação geral, um aspecto geral, e através do desenvolvimento do texto, você chega até o aspecto mais particular. Temos alguns exemplos aqui, acho que dá pra gente ler porque vai ficar mais fácil, né? Então, pensando na premissa inicial, a premissa inicial seria a mais geral para o método dedutivo, né? Então, você começa com uma generalidade ali. Por exemplo, peraí, deixa eu achar. Você começa com a seguinte premissa inicial, é um exemplo. A arte é capaz de transformar a perspectiva das pessoas. Você percebe que é uma coisa bem geral, né? A arte, que já é um campo muito grande de conhecimento, um campo muito grande de produção artística, intelectual, ela já é uma coisa muito ampla.
E aí você afirma, ela é capaz de transformar a perspectiva das pessoas. Ok. Aí, qual seria a sua premissa intermediária? Ora, o cinema é uma forma de arte. Então você argumenta ali, encaixa o cinema dentro desse campo amplo que você colocou, para depois concluir. Logo, o cinema é capaz de transformar a perspectiva das pessoas. Então você percebe como você partiu de uma verdade geral para uma verdade particular? Você usou uma verdade geral para comprovar um aspecto particular. Então, esse método que se fundamenta aí no pensamento aristotélico, ele tem essa forma de raciocinar, né? Ele faz esse trajeto, né? Enfim. E eu acho que você, estudante que está escrevendo sua redação, você tem que avaliar se esse método realmente se encaixa com o seu jeito. Você pode tentar aplicar ele nas redações que você for fazer, porque ele tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você pode fazer uma redação que já parte de um lugar de concordância, porque ao apresentar uma verdade geral, você pode estar apresentando uma verdade que já é um conhecimento comum, que as pessoas já concordam, e aí convencer o seu leitor fica mais fácil. Entretanto, também tem o risco de você fazer uma discussão muito previsível no seu texto, né? Se você parte de um lugar muito comum, muito geral, é possível também que você faça uma discussão previsível, e não é necessariamente o que a gente quer também, né? Porque uma discussão previsível você não consegue demonstrar a sua capacidade argumentativa também. Mas, enfim, fazer redação não é uma coisa fácil, e por isso que a gente vai apresentando os métodos e conversando sobre eles para ver qual se encaixa, né? Enfim. Agora, com o método indutivo, é ao contrário. Por quê? Porque você parte de um aspecto particular até chegar num aspecto geral. Esse é o método indutivo. Ele é quase que uma inversão do método dedutivo, mas ele também tem que ser trabalhado, não é simplesmente uma inversão, né? Mas basicamente é isso, né? Nesse método você vai partir de uma coisa, de um aspecto mais particular, até chegar no geral e assim induzir a pessoa que está lendo seu texto a ser convencida pelo seu argumento, né? Então, nós podemos usar como um exemplo esse trecho aqui, por exemplo. Você começa de um aspecto particular. Os livros são capazes de trazer transformações à vida humana. A televisão, o jornal, o rádio e outros meios também são. Ora, os livros, a televisão, o jornal, o rádio e outros meios constituem fontes de informação. Logo, as fontes de informação são capazes de trazer transformações à vida humana. Ou seja, ele começa por um aspecto particular, como os livros são capazes de transformação. Depois caracteriza os livros como uma fonte de informação, para depois ir para um aspecto mais geral, que é as fontes de informação são capazes de trazer transformação. Então a gente vê aí que esse método indutivo, ele induz induz o leitor que estiver lendo a sua redação a chegar, né, numa conclusão, nessa conclusão mais geral. Então você pode começar de um aspecto específico para um aspecto geral. Bom, e assim como o método dedutivo, o método indutivo também tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que o método indutivo pode levar a pessoa a fazer uma descoberta através do seu texto, através da sua apresentação, né? A forma que você apresentar, se você apresentar dessa forma, você pode levar a pessoa a descobrir alguma coisa. Inclusive, grandes descobertas na ciência foram feitas através do método indutivo. Entretanto, também temos desvantagens. Por quê?
porque dependendo da verdade universal que você anunciar, se as evidências que você colocar não foram todas coerentes, corre o risco então do seu pensamento estar com algumas quebras ali, né? Com algumas falhas. Então, como é um método que trabalha com probabilidades, todo o pensamento tem que ser muito bem revisto, porque se você põe lá um aspecto particular, ou alguns aspectos particulares no caso, e eles não se mostram condizentes com a verdade universal que você vai colocar no fim, realmente você vai ter um problema de incoerência, e aí todo o pensamento vai precisar ser revisto. Então, mais uma vez, né, o que eu digo é que esses métodos, eles estão sendo apresentados como uma forma de facilitar a organização do pensamento na hora de fazer uma redação. Mas você tem que avaliar qual é o melhor método para apresentar a sua ideia e, principalmente, entender também que alguns métodos, como o dedutivo, podem dar certo com alguns temas, mas podem não dar certo com outros temas também. Porque tem temas que são mais complexos e aí é meio complicado você partir de uma generalidade até conseguir, por exemplo, ir para um aspecto particular, ou no caso do indutivo, que você vai de um aspecto particular para um geral, você tem que realmente ver o que dá certo com o tema, por isso é muito importante a interpretação do tema, mas é isso, é necessário pôr a cabeça para pensar e avaliar as vantagens e desvantagens e também os temas. Por exemplo, eu penso que um tema como o do ano passado, do Enem, que trabalhou acesso ao cinema e democratização, esses métodos eles poderiam vir a calhar, porque realmente nós sabemos, né, e entendemos que o entretenimento, o cinema, ele não está posto para a sociedade inteira de forma igual. Tem pessoas que não têm acesso a cinema, tem pessoas que não têm acesso a teatro, por conta da realidade socioeconômica que vivem. Então, nesse sentido, é muito fácil você expor nesses termos, né? Expor que o cinema, ele transforma vidas, mas aí tem pessoas que não têm acesso a isso, então é necessário levar elas a isso. Então, você parte de uma coisa geral, né? Que é o cinema mudar vidas, impactar vidas positivamente, até chegar numa conclusão, que temos que democratizar o acesso. Porque aí você está indo pelos direitos humanos, está partindo do princípio que todos são iguais perante a lei, como a lei realmente manda, e que você acredita que todos têm que ter acesso a algo, não só alguns. Então, o seu pensamento, ele tá em pé de igualdade, ele está correto, tá respeitando os direitos humanos e utilizou o método dedutivo para conseguir chegar nele. Nesse sentido também, se a gente pensar no método indutivo, também funciona, né? Se você parte de um princípio mais particular, por exemplo, que nos últimos anos as pessoas não têm conseguido acesso ao cinema, né? Parte de uma coisa particular ali, de um fato, né? As pessoas não estão tendo acesso ao cinema. E vai para um aspecto geral de que a democratização do cinema não está acontecendo como deveria a partir desse fato específico apresentado, então você também construiu aí uma argumentação. Só que eu acredito que tenha temas que são mais complexos que isso e pedem outro método, e esse método a gente vai ver semana que vem. Porque hoje a gente acaba por aqui. Agradeço a quem chegou até aqui, espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem me mandar dúvidas. Não esqueçam de mandar a redação dessa semana. E no mais é isso, espero que tenha dado para entender mais ou menos como funcionam esses métodos. E é basicamente isso, gente. Obrigada mesmo e até a próxima.